CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá pessoal, muito bom dia! Está começando agora o CBN Universidade deste sábado, dia 18 de janeiro de 2020. Eu sou Luana Albéria e você fica comigo até às 10 horas da manhã aqui na rádio CBN Campina Grande. Esse é o programa que funciona como laboratório para os estudantes de jornalismo pela UEPB e de educomunicação pela UFCG que fazem estágio na Coordenadoria de Comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Mas agora vamos saber o que é destaque no programa de hoje? Vamos falar sobre o edital que está aberto para a composição do núcleo docente e estruturante do curso de Pedagogia da UEPB. E por aqui também tem o comentário de Luciano Nascimento. Na coluna de hoje falamos sobre o juiz de garantias. Tem oportunidade para o curso de verão em Física, que deve abordar a mecânica quântica e o magnetismo pela UEPB. Ainda tem uma conversa com um especialista sobre as notícias falsas, as famosas fake news, que estão a cada dia mais presentes na rotina do brasileiro. Trata de uma temática que hoje passou a ter o interesse não só nacional, mas mundial. E de uma temática que tem a ver com o fenômeno, as fake news, que acabaram se tornando decisivas até sobre as eleições, né, no Brasil, em todo o mundo. Vamos conhecer um pouco do projeto Universidades, que tem levado pesquisa e extensão para vários municípios paraibanos. E o professor Edson Tavares também está por aqui. Você sabe a origem da palavra cardápio e da palavra brega? Eu conto já já. Eu vou gostar de saber, viu, professor? E ainda tem dica cultural para você aproveitar o período das férias. É que tem exposição fotográfica de uma professora da UEPB que faz você viajar pela Paraíba, pelo mundo. E tem sugestão de leitura para aproveitar o tempo livre. Fica com a gente que o CBN Universidade está apenas começando. E nós começamos com a informação sobre o edital que foi lançado para a composição do núcleo docente e estruturante do curso de Pedagogia da UEPB. São 2 vagas para o membro titular e 2 vagas para suplente, tendo em vista a vacância de 2 dos membros do núcleo. Os interessados têm do dia 3 até o dia 20 de fevereiro para efetuar a inscrição e podem se inscrever os docentes que tenham de preferência título de doutor, que integrem o quadro da universidade com dedicação exclusiva ou integral e que possuam produção acadêmica qualificada. A ficha de inscrição e o edital já estão disponíveis no site da UEPB, o uepb.edu.br. E para mais informações, o telefone para contato é o 3344-5307. Agora é hora do comentário de Luciano Nascimento. Direito e Cidadania. Bom dia, Luana. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Campina Grande 103,5 FM. O Congresso Nacional, através do Senado da República, aprovou e Sua Excelência, o Presidente da República, sancionou a Lei 13.964 de 2019. Ou seja, a sanção do dispositivo aconteceu já com o soltar dos fogos da passagem de ano de 2019 para 2020. E a Lei 13.964, que é a tradução do denominado Pacote Anticrime de Sua Excelência, o Ministro da Justiça e da Segurança Pública Nacional, o ex-juiz federal Sérgio Moro, e outras iniciativas de projetos de lei, esta lei, a 13.964/19, que traz uma série do que os autores e os especialistas, os penalistas, os criminólogos, enfim, têm chamado de um processo de especialização e aperfeiçoamento do direito penal brasileiro, do processo penal brasileiro, da execução criminal brasileira ou da execução penal brasileira. Mas esta lei que trata de institutos como a cadeia de custódia, ou seja, a licitude da produção da prova nos procedimentos investigativos pela Polícia Judiciária, seja a Polícia Civil ou a Polícia Federal, esta lei
lei que trata sobre a própria audiência de custódia, quando alguém autuado em flagrante delito tem que ser levado num prazo razoável à presença de um juiz, de um magistrado togado, para que ele decida pela manutenção da prisão ou pelo relaxamento da mesma. Esta lei que, inclusive, para crimes com pena superior a 6 anos de reclusão, estabelece uma inversão do ônus da prova, ou seja, o Ministério Público não tem que provar que, por exemplo, determinado investigado ou indiciado que apresenta um patrimônio desproporcional com a sua renda, o Ministério Público teria que provar que aquela desproporção no seu patrimônio é ilícita ou foi conseguida de forma, como no direito falamos, numa forma de enriquecimento ilícito, mas sim o próprio indiciado, o próprio investigado tem que provar, o próprio réu tem que provar que o patrimônio é lícito. Esta lei que também eleva o tempo máximo de prisão no Brasil de 30 para 40 anos, ou o tempo de pena privativa de liberdade de 30 para 40 anos no direito brasileiro. Enfim, todas essas questões parecem que se tornaram secundárias à luz de um instituto que a lei traz e que vai reformular ali o Código de Processo Penal a partir do artigo 3º ou do artigo 3, que é a figura do juiz de garantias ou do juiz das garantias. Mas que é um juiz de garantias ou um juiz das garantias? Ora, é aquele magistrado que tem funções específicas na fase do procedimento investigativo, seja numa fase pré-processual, na fase do que chamamos na linguagem do direito, na fase do inquérito policial, ou seja, a presença do juiz de garantias vai acontecer a partir de uma ideia de prisão em flagrante delito ou quando de um procedimento investigativo para o pedido de uma prisão preventiva, ou seja, as denominadas prisões cautelares. Dentro das prisões cautelares, a ideia da prisão preventiva. Ora, ele vai certificar todos os atos praticados pela Polícia Judiciária conduzida pelo delegado de polícia civil ou federal, ou quando o procedimento investigativo for conduzido pelo Ministério Público e, portanto, por um promotor de justiça ou um procurador da República. Enfim, esse é o juiz das garantias. Mas a AMB, a Associação dos Magistrados do Brasil, e a AJUF, a Associação dos Juízes Federais, essas associações ingressaram no Supremo Tribunal Federal com pedido de inconstitucionalidade, argumentando, dentre outros, que a previsão trazida pela Lei 13.964 sobre o juiz de garantias não estabelece uma regra específica, primeiramente. E depois é como se tivesse um novo órgão dentro do judiciário. Ora, a previsão trazida pela lei nos informa simplesmente não a criação de um outro órgão dentro do judiciário, mas uma função específica para o juiz. Somente isto e não outra coisa. E mais ainda, se essas associações de magistrados entendem que a norma nesse ponto é inconstitucional, para algo ser inconstitucional tem que ter na sua natureza jurídica, né, um conteúdo que conflite com a Constituição. No que conflita com a Constituição um personagem denominado de juiz das garantias, ou seja, o juiz que irá guardar os direitos fundamentais, as garantias individuais de um investigado, de um indiciado. No que isto contraria a Constituição? Ora, sinceramente, é uma aberração jurídica esse pedido da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, ao Supremo Tribunal Federal, que decrete a inconstitucionalidade da lei, especificamente no que se refere à reforma do artigo 3º lá no Código de Processo Penal por esta lei. Ora, esses argumentos são inacreditáveis, já que a figura do juiz de garantias está prevista por diversos ordenamentos do direito ocidental. A Itália, por exemplo, já no ano de 1988, instituiu o denominado Giudizio di Istruzione, ou seja, o juiz das instruções, que é o juiz das garantias. No direito português, desde os anos 90, nós temos o juiz das garantias. Também no direito espanhol. Na França, é uma previsão histórica e cultural do sistema jurídico. Aqui na América Latina, na América do Sul e na América Latina, países como Uruguai, Peru, Colômbia, México, Argentina, o juiz das garantias é um personagem jurídico de conteúdo constitucional, ou seja, todos esses países reconheceram a constitucionalidade do juiz das garantias. Será que o Brasil será o único país no planeta
que entenderá que o juiz das garantias é inconstitucional? Ou seja, nós inventaremos uma jabuticaba para o juiz das garantias no direito processual penal brasileiro? Se o Supremo Tribunal Federal vier a reconhecer o pedido da AMB, nós estaremos à luz de um momento histórico-cultural de conteúdo jurídico simplesmente sui generis no mundo ocidental. O Brasil será o único país do mundo que reconheceu o juiz das garantias como um juiz inconstitucional. Na nossa interpretação, o único ponto de reformulação que tem que ter na lei e que o Supremo Tribunal Federal tem que sim intervir neste ponto é com relação ao vacatio legis da lei, ou seja, ao tempo de vigência da lei. A lei deverá entrar em vigência. Ora, porque o legislador estabeleceu 30 dias a partir da publicação da lei? Reconhecemos que 30 dias é um prazo curto para a vigência de uma lei sob um instituto que não tem previsão no direito processual brasileiro. E, portanto, esse prazo deveria variar entre 90 dias e 6 meses para que o judiciário se organize e, portanto, coloque em efetividade a figura do juiz das garantias. Muito obrigada, professor Luciano. E até o próximo Direito e Cidadania. Agora vamos com a nossa primeira pausa deste sábado e na volta o nosso assunto é o fenômeno das fake news e o que dizem os especialistas sobre o assunto. Por aqui tem também as dicas de português com o professor Edson Tavares e ainda hoje as dicas de programação cultural e de leitura para você aproveitar o tempo livre das férias. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. E o nosso programa de toda manhã de sábado já está de volta. E para você que está sintonizado na CBN Campina Grande, é aqui mesmo que você fica super informado sobre todas as novidades de pesquisa e notícias sobre a Universidade Estadual da Paraíba. E a gente já chega com informação para os interessados em fazer o curso de verão que está sendo oferecido pelo Departamento de Física do Centro de Ciência e Tecnologia e Saúde da UEPB. Ao todo, são 30 vagas para 2 disciplinas. As inscrições e a confirmação podem ser feitas até a próxima segunda-feira, dia 20 de janeiro, através do preenchimento do formulário online que você encontra no site da UEPB, o uepb.edu.br. As disciplinas oferecidas são mecânica quântica, que é destinada para estudantes que tiveram contato com o conteúdo de física, mas que desejam descobrir mais sobre os aspectos modernos desta ciência. E a segunda é eletromagnetismo, que deve trazer as linhas gerais para a obtenção e tratamento das equações de Maxwell. Para essa, o aluno precisa ter conhecimento padrão dos teoremas de contorno para cálculo vetorial. Os cursos são ministrados durante 5 dias, de 3 a 7 de fevereiro, no campus de Araruna, com carga horária de 40 horas. E as aulas serão ministradas por professores da própria UEPB. Então, para quem é da região e se interessa em alguma das disciplinas, é só fazer a inscrição online. O prazo é até o dia 20 deste mês. E agora a gente muda de assunto para falar sobre um problema que a cada dia tem se agravado ainda mais no mundo: as fake news. Com certeza você já ouviu falar sobre esse termo americano, que, puxando para o nosso português, aborda as notícias falsas. Pois é, a cada segundo, milhares de pessoas compartilham informações com conteúdo duvidoso. De acordo com um levantamento divulgado pela revista Forbes, o Brasil ocupa a 3ª posição no mundo, com 35% dos entrevistados que afirmam o consumo de informações completamente inventadas. Pois é, precisamos ficar atentos, e a Universidade Estadual da Paraíba tem promovido estudos e debates sobre o tema através de um grupo de pesquisa. A repórter Rayane Silva conversou com um pesquisador da área. Escuta aí na reportagem. Identificar o que é uma notícia falsa não é uma tarefa tão fácil. E o termo fake news entrou nas rodas de conversas no mundo inteiro ultimamente. Através de um projeto de pesquisa, a Universidade Estadual da Paraíba tem debatido o tema. É o fake news, interferência na opinião pública e colisão com o direito fundamental à liberdade de expressão, que faz parte do Programa Institucional de Iniciação Científica da instituição. O objetivo é conscientizar as pessoas sobre a importância de identificar e se proteger das notícias falsas.
O professor Roberto Faustino, do curso de jornalismo da UEPB, nos fala sobre a importância desse projeto, que tem como tema central o fenômeno das fake news, relacionadas com o constante fluxo de falsas informações que são disseminadas diariamente pelos meios de comunicação de massa e, em particular, pelas mídias sociais, influenciando na construção da opinião pública. A importância de um projeto que trata de uma temática que hoje passou a ter o interesse não só nacional, mas mundial. E de uma temática que tem a ver com o fenômeno, as fake news, que acabaram se tornando decisivas até sobre não só as eleições, né, no Brasil, em todo o mundo, mas também os próprios destinos das nações, né, como é o caso do Brasil também, em que você tem uma série de mecanismos hoje que criam, né, notícias falsas e acabam, né, influenciando a opinião pública, a própria formação de opinião, e isso tem impacto muito decisivo sobre as próprias questões, tanto da liberdade quanto também do controle de expressão e de imprensa e tudo mais, né? Então, é de uma importância significativa e a gente, né, de jornalismo, do próprio curso de jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba e também do Direito, já que se trata de um projeto em parceria com o Centro de Ciências Jurídicas e também o Centro de Ciências Sociais Aplicadas, não poderíamos estar negligenciando uma temática tão importante, né, crescentemente. Além disso, a pesquisa também pretende analisar a colisão entre as medidas de combate às fake news e o direito fundamental à liberdade de expressão, sendo este um instituto fundamental ao Estado Democrático de Direito, como afirma o professor e pesquisador Roberto Faustino. A gente sabe que tem uma série de medidas, inclusive do ponto de vista legais, né, portanto, que emanam do campo do próprio direito, do campo, né, jurídico, do campo institucional, do campo legal e também, infelizmente, o próprio campo do jornalismo e a própria imprensa em particular. A gente não pode deixar de ignorar isso, tem também tomado medidas na direção de ter um maior controle, né, sobre o fake news ou as fake news. E isso é muito importante porque também a própria imprensa se coloca, né, com uma série de controles que não é para, né, que vão impactar sobre a liberdade de imprensa nem a liberdade de expressão diretamente. Pelo contrário, é muito mais o respeito à liberdade de expressão por parte da sociedade, de a sociedade, inclusive, ter o direito de receber uma informação mais precisa, mais condizente com a própria realidade. Então, a gente, né, cada vez mais deve estar não só preocupado enquanto cidadãos, enquanto jornalistas também, de poder, né, estar instaurando e expandindo os mecanismos de controle para que a realidade não se torne apenas fake news. O fato é que notícias falsas sempre existiram na história. Todavia, com o advento da internet e mais especificamente das redes sociais, a propagação destas tornaram-se mais espontâneas. Enquanto as pesquisas do projeto seguem, nós precisamos ficar atentos para saber identificar uma informação falsa. Antes de passar para frente, pense, analise, reflita, procure outras fontes e pare. Será que é realmente preciso compartilhar? Rayane Silva para o CBN Universidade. Muito obrigada, Rayane. E antes de compartilhar uma informação, esteja seguro de que ela não seja falsa. Mas agora vamos mudar de assunto, porque é hora de Português Sem Segredos. Roda a vinheta. Português Sem Segredos, com Edson Tavares. Que você tenha um bom dia. Faremos hoje um quadro diferente. Vamos tratar sobre a origem curiosa de algumas palavras do nosso dia a dia. Lá pelo século XIX, havia no Rio de Janeiro um filólogo chamado Antônio de Castro Lopes, que não suportava estrangeirismos, ou seja, a utilização no Brasil de palavras estrangeiras. Então, sua mania era criar palavras em português
para substituir as estrangeiras. Por exemplo, o termo francês menu incomodava bastante ao Castro Lopes. Então, ele recorreu ao latim, nossa língua mãe, e pegou dois substantivos: carta, que significa papel, e dapis, que significa comida. Juntou as duas palavras e temos cardápio, até hoje utilizada nos restaurantes e lanchonetes. Outro termo muito usado é boicote. Na verdade, trata-se do sobrenome do capitão britânico Charles Cunningham Boycott, administrador de uma propriedade na Irlanda. Ele era conhecido pela rigidez de sua gestão. Sua severidade e excesso de exigências acabaram provocando uma reação em massa e ninguém mais queria trabalhar para ele ou manter qualquer tipo de transação comercial com ele, que terminou sendo expulso da Liga Agrária, a associação que defendia os interesses dos agricultores. E o seu sobrenome virou o substantivo boicote, né? Até hoje utilizado como um instrumento de pressão. Quando se diz que a pessoa está jururu, sabemos que ela está triste, acabrunhada. Pois bem, a palavra jururu vem do tupi juru, que significa boca, e ruru, que quer dizer empapado, ou prenhe, dando alguma coisa como boca prenhe ou boca comprida, ou ainda bicudo. Por isso que se diz também fazer beicinho, significando ficar amuado, triste, jururu. E a palavra labutar, que significa em sua origem trabalhar duramente, empenhar-se com perseverança. Com o tempo, labutar foi se tornando o significado simplesmente de trabalho. Mas de onde vem o termo labutar? Da junção de labor, que significa trabalho, com lutar. Bastante curiosa ainda é a origem da palavra onofre. Surgiu entre os marinheiros para designar a chave do disjuntor de equipamentos do navio. Como as indicações de liga e desliga apareciam sempre em inglês, on e off, virou chave on-off. E daí para chegar em onofre foi fácil. Difícil mesmo é saber como essa palavra se tornou nome de pessoa. E de onde vem a palavra vestibular? Esta é mais simples de explicar. Vestibular é o exame de seleção de candidatos para escolas de nível superior. Portanto, é a antessala da graduação, o portal pelo qual o estudante precisa passar para chegar à faculdade. O termo vem de vestíbulo, do latim vestibulum, que significa exatamente porta de entrada. A palavra brega tem uma origem pra lá de curiosa. Há muito tempo que essa palavra está associada a cabaré, prostíbulo. Reza a lenda que um dos mais famosos cabarés da Bahia ficava na rua Padre Nóbrega, em Salvador. Mas a placa da rua foi quebrada, restando apenas as duas sílabas finais do nome do sacerdote, brega. De qualquer forma, relaciona-se a música romântica, melosa, geralmente tocada nos prostíbulos, como música brega. Este termo também designa algo que seja deselegante, cafona, de mau gosto, o que termina sendo um complicador, já que o gosto está associado à subjetividade. O que é cafona para alguém pode não ser para outra pessoa. E para encerrar, vamos à palavra xará, para designar as pessoas que têm o mesmo nome. É de origem indígena, do tupi xererá, que significa meu nome. Volta o sábado. Até, professor Edson. E você tem algum xará? Porque eu conheço pelo menos umas 3 ou 4 Luanas, por aí. E se você quiser participar do quadro Português Sem Segredos aqui com a gente, é bem simples. Basta enviar a sua pergunta por áudio para o telefone 98893-9414. Repetindo, 98893-9414, que o professor Edson Tavares responde a sua pergunta. Só lembra de se identificar no início da gravação, tá? Mas agora vamos para mais uma pausa e no próximo bloco o nosso assunto é um projeto da UEPB que atua em vários municípios paraibanos. Tem entrevista aqui no CBN Universidade. Fica ligado que a gente volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.
Estamos de volta com o CBN Universidade deste sábado e recebemos agora o professor da Universidade Estadual da Paraíba, o Sidoval Moraes. Ele que é um idealizador do projeto Universidades, que faz uma relação com o universo das cidades e promove uma série de ações de estudo, pesquisa e extensão para a melhoria dos municípios paraibanos. É um projeto bem amplo e, por isso, estaremos conversando com ele neste e no próximo CBN Universidade, entendendo um pouco mais sobre a atuação da UEPB no Estado através do projeto Universidades. Seja bem-vindo, professor Sidoval. Professor, primeiramente, me explica como é o projeto Universidades, como ele funciona. Explica aqui para a gente e para o pessoal que está em casa também. Bom, obrigado pelo convite para estar aqui e saudar todos os ouvintes do programa. E vamos ao que interessa. O projeto Universidade ele nasceu há pouco mais de 5 anos aqui dentro da UEPB, no interior do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional. E ele tem 2 grandes objetivos. De um lado, é tentar compreender as pequenas cidades e seu potencial endógeno de desenvolvimento. E o segundo é contribuir para que, ao olhar para as cidades por essa perspectiva, quer dizer, olhando o que elas têm, tentar contribuir para que esse potencial seja percebido, esse capital endógeno seja observado e, ao mesmo tempo, utilizado para promoção do bem-estar nas cidades. Então, o programa tem, de um lado, do ponto de vista prático, o desejo de investigar, pesquisar e trabalhar com diferentes metodologias, diferentes técnicas, diferentes procedimentos para ajudar a compreender as pequenas cidades e, de outro, a partir dessa compreensão, contribuir para o planejamento de políticas públicas, o enfrentamento de problemas específicos, por exemplo, na área de saúde, educação, saneamento. O projeto Universidade é um projeto amplo e multidisciplinar. Muito bom. Professor, o senhor falou sobre desenvolvimento regional, então a gente já liga com os municípios, né? A gente já faz essa relação. Então, o senhor pode falar para a gente quais são os municípios que participam desse projeto, quais são as áreas que vocês atuam aqui da região? Sim, a gente tem uma atuação, primeiro, aqui nessa região que envolve Borborema, Cariri, Curimataú, que concretamente se manifesta a partir dos municípios integrantes do consórcio São Saruê, Juazeirinho, Soledade, Junco, Tenório, Assunção, Taperoá, Livramento, Boqueirão. São vários. São vários, né, nessa região. E também no sertão da Paraíba, onde a gente trabalha mais fortemente a partir do campus 7, com os municípios que hoje integram a região metropolitana de Patos, a chamada região metropolitana de Patos, que envolve aí uns 20 municípios. A gente está atuando nesses 2 territórios. Que ações nós estamos desenvolvendo? Aqui na região do São Saruê, do consórcio São Saruê, aqui mais para a região Borborema, Cariri e Curimataú, as ações têm se desenvolvido em 2 grandes dimensões. Quer dizer, na contribuição para políticas públicas de saúde e desenvolvimento sustentável e, na outra ponta, para a formação de competências para a promoção do desenvolvimento local também, de características sustentáveis, quer dizer, com enfoque sustentável. Lá no sertão, a gente tem trabalhado mais fortemente com a questão da saúde pública, que também é um ponto forte aqui no São Saruê. Mas no sertão a gente, por enquanto, tem trabalhado mais fortemente com a questão da promoção da saúde. Entendi. Professor, uma dúvida que surgiu agora. A gente está no ano de eleições municipais e o senhor falou sobre muitas questões que envolvem, né, esse âmbito. Então, como é que o projeto beneficia essa comunidade? Se tem alguma relação, o projeto, com essa questão de eleição? Explica para a gente um pouquinho. Na verdade, esse é um ano importante para que a gente possa pensar as cidades, pensar o desenvolvimento das cidades. E, sobretudo, as pequenas cidades, que representam 99% das cidades paraibanas. Apenas 6 cidades no estado da Paraíba têm mais de 50 mil habitantes. Todas as outras, as 223, têm menos de 50 mil habitantes, o que caracteriza que o nosso estado é formado, basicamente, por pequenas cidades. As pequenas cidades, elas têm problemas gravíssimos, têm problemas com planejamento, tem problemas de financiamento, tem problemas de recursos, tem problemas com formação de pessoal, tem problemas, sobretudo, com saneamento básico e com agravos de saúde. Então, nós queremos, esse ano, desenvolver ações em 3 frentes. A primeira frente é tentar mobilizar
provocar, agendar um debate sobre o lugar das pequenas cidades no desenvolvimento do Estado, o papel das pequenas cidades no desenvolvimento do Estado. E quer chamar a atenção dos candidatos, ou que disputam reeleição, ou que estão disputando eleição, primeiro mandato, quer dizer, para que observem isso. Segundo, nós queremos oferecer a possibilidade da universidade contribuir para a apresentação de proposições que não sejam fantasiosas, que não sejam eleitoreiras. Coisas reais, né? Mas que estejam focadas, quer dizer, que estejam focadas nas demandas que são reais, nas demandas reais da população que habita a cidade. Que não parta do que a gente chama hoje de interesses presumidos, ou seja, não, eu vou propor isso porque eu acho que é bom para a população, mas que, de fato, a população diga isso é real. E o terceiro ponto é o seguinte, é que nós queremos fortalecer um debate que aprofunde uma coisa que está começando a ficar, digamos, obscuro no Brasil, ou ser, digamos, já em nível nacional, isso vem acontecendo, que é tentativas de sufocar os processos democráticos de tomada de decisão. Então, nós queremos aprofundar a discussão sobre a democracia, a gestão democrática, a gestão participativa e agendar isso como condição sine qua non para o desenvolvimento das pequenas cidades. Muito bem. Professor, a comunidade dessas cidades assistidas, elas se envolvem diretamente nesse projeto? Como funciona? Esse projeto ele tem uma metodologia extremamente, eu diria, inovadora, porque ele não chega com soluções prontas. Ele não traz assim, olha, nós temos esse projeto para esse município, nós temos essa proposta para aqui. Ele chega promovendo o que a gente chama de escutatórias. E a escutatória é um método que a gente tem desenvolvido para produzir diagnósticos. O que é escutatória? A escutatória é aquele momento em que diferentes atores se reúnem num determinado espaço e conversam. E o agente, promotor, pesquisador, o agente articulador, o agente interessado só escuta, pontua, pede explicação, media um debate, mas ele tem pouca interferência no processo. Então, as questões vão surgindo a partir do debate. E o debate em que todos participem. Uma das tarefas do mediador, por exemplo, é evitar que haja monopolização de falas por algumas pessoas. Então, há uma tentativa de equilibrar as vozes e o peso das vozes para que o diagnóstico ele seja o mais próximo da realidade possível. Então, nós utilizamos como primeiro passo as escutatórias, que para nós parece, que a nós parece um método ou a estratégia mais adequada para produzir bons diagnósticos e para evitar e para embasar os nossos projetos, que eles vão nascer exatamente a partir das demandas que foram levantadas das escutatórias. Que o senhor falou, de interesses reais. Não interesses presumidos. Exatamente. A gente trabalha com demandas reais e não com demandas presumidas. Muito bem. Professor, uma última pergunta. Essa iniciativa da UEPB conta com algum parceiro? Como é que funciona isso no departamento? Conta pra gente. Ele é um projeto de extensão. Ele é um projeto de extensão. A universidade é um projeto de extensão que está institucionalizado na universidade. Tem, como eu sou atualmente lotado no campus de Patos, então ele está, de certa forma, amparado pelo campus 7, mas ele está no mestrado de desenvolvimento regional como parte dos nossos projetos de pesquisa. Tem parceiros, sim, tem parceiros que trabalham em parceria com o INSA, trabalham em parceria com a UFCG, com projetos e pesquisadores da UFCG, trabalha com parceria com o Fiocruz Recife. Então, temos com a Waterlat, que é um parceiro para os estudos de água na América Latina. Então, temos, assim, e internamente envolve muito mais do que só o Programa de Desenvolvimento Regional. Envolve departamentos, envolve outros programas, como o de Ciência e Tecnologia Ambiental, ensino de ciências, sobretudo. Então, temos parceiros internos e externos e formações diversas envolvidos na execução. Professor, muito obrigada. A gente queria agradecer todos nós do CBN Universidade. Esse é um tema muito extenso e que a gente com certeza vai abordar em vários outros programas. Então, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço e
como eu costumo dizer, saúde e paz para todos e um ano de muita esperança. Próximo sábado, a gente continua a nossa conversa com o professor Sidoval Moraes, falando sobre o projeto de pesquisa e extensão Universidades. Sábado que vem, falaremos especificamente sobre as ações de conscientização para o controle do mosquito transmissor da dengue e de outras doenças. Mas agora vamos de intervalo e você fica sintonizado que no próximo bloco a gente fala sobre uma exposição fotográfica que está em cartaz e é uma boa programação para essas férias. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. E o CBN Universidade está de volta, já com uma dica cultural para quem está de férias e pode ir prestigiar uma exposição fotográfica na capital do estado. É o trabalho de uma professora da UEPB que, além de ensinar, é apaixonada por fotografia. A exposição Percursos Poéticos apresenta uma coletânea de 30 fotos de imagens que foram captadas durante as viagens da professora de letras, Daniela Inô, e não só pela Paraíba, viu? Mas pelo mundo. A curadoria é do fotógrafo e professor do Departamento de Artes da UFCG, o Sóstenes Lopes, e a responsável pela exposição mandou um convite bem especial para você. Escuta aí a professora da UEPB e fotógrafa Daniele Inô. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Eu me chamo Daniela Inô, sou professora da Universidade Estadual da Paraíba, mas é na condição de fotógrafa que eu estou hoje aqui para convidar vocês a prestigiarem a exposição Percursos Poéticos. A exposição é uma coletânea de imagens realizadas por mim em algumas viagens que eu realizei entre os anos de 2017 e 2019, e ela está em cartaz, aberta à visitação, no Casarão dos Azulejos, em João Pessoa, que é um prédio histórico, lindo, antigo, cheio de tradição já nas artes paraibanas, e vai ficar aberta à visitação até o dia 11 de fevereiro. Então, quem estiver por João Pessoa, nesse período de férias, aproveita, faz esse passeio e prestigia a exposição sempre de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. O casarão está aberto à visitação. A exposição Percursos Poéticos, ela é uma realização em parceria com o Projeto Prima, que é o projeto de inclusão através da música e das artes, que até o finalzinho de 2019 era coordenado pelo meu amigo e ex-secretário de Cultura do Estado da Paraíba, Lau Siqueira. Conhecendo um pouco do meu trabalho, Lau me convidou para fazer essa exposição no casarão e eu não pude deixar de atender a um convite tão especial, tendo em vista a nossa amizade, mas também a tradição de realização desse tipo de evento no próprio casarão, que já vem fazendo ao longo do tempo exposições de artistas já consagrados no meio artístico. A curadoria da exposição é do professor Sóstenes Lopes, que é professor da Universidade Federal de Campina Grande, um fotógrafo com uma larga experiência que selecionou cuidadosamente as fotos para essa exposição. Quem for visitar vai poder viajar um pouco através das imagens por diversas partes do país. Então, nós temos fotos captadas no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, mas também no interior da Paraíba, como as cidades de Bananeiras, Cabaceiras, a própria Campina Grande. Não podia deixar de aparecer, né? Porque eu sou campinense, então sou natural de Campina Grande. Mas também a exposição nos leva a conhecer um pouco de outros países também. Então nós temos fotos de Marrocos, da Colômbia, e por isso o título da exposição fala sobre percursos. Então venham conhecer um pouco desses percursos e um pouco do meu olhar sobre esses lugares, que sempre procura ser um olhar mais voltado para a essência, tentar captar a essência do lugar, aquilo que me chama a atenção naquele lugar, não necessariamente fotos turísticas, mas às vezes uma cena, um detalhe que talvez a maior parte das pessoas pudesse deixar passar despercebida, mas aí acaba me chamando a atenção, e é isso que eu tento captar no momento em que eu estou fazendo as fotos. Sejam todos bem-vindos, lembrando que a exposição ficará aberta à visitação até o dia 11 de fevereiro, sempre de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4h30 da tarde, no Casarão dos Azulejos, em João Pessoa. Um abraço a todos e aguardo a visita de vocês.
Olha aí, que boa opção de passeio nessas férias. E quem é de Campinas e já está por João Pessoa, aproveita para prestigiar a exposição Percursos Poéticos no Casarão dos Azulejos, que fica na rua Conselheiro Henrique, 159, no centro da capital. E ainda no clima de férias, tal aproveitar o tempo livre para uma boa leitura. Pois é, no comentário do jornalista Givaldo Cavalcante, tem uma dica bem especial de livro para você. Escuta aí. Comunicação e sociedade. Muito bom dia para você, Luana, e todos os que estão ligados no CBN Universidade deste sábado. Todo mundo começa o ano com muitos planos, seja uma nova carreira ou cuidar melhor da saúde, se preparar para o mercado de trabalho também é importante, ou simplesmente seguir o seu caminho de bem com a vida, ser feliz. Se até o mês de dezembro de 2020 vamos conseguir tudo isso, ainda não sabemos. Mas para encorajar os ânimos, que tal algumas dicas que podem ser úteis a partir de leituras que contribuirão para esse ano novo? Hoje vou recomendar 2 livros que são apostas para esse ano, mais 2 que já li e achei importante para o meu crescimento pessoal e profissional, e outro que tem sido bem procurado pelo público entre o fim do ano passado e início deste ano. Vamos lá? As apostas para 2020 são: Só para um, Alimentação Saudável para quem mora sozinho, da editora Senac, escrito por Rita Lobo. Este livro foi pensado para quem está cansado de comer de forma pouco saudável. Além de receitas fáceis como ingredientes acessíveis, a obra oferece dicas valiosas sobre planejamento de compras e até armazenamento correto de alimentos para se evitar o desperdício. O outro é Escravidão, volume 1, da editora Globo Livros. O livro é de Laurentino Gomes. A obra foca os primeiros 250 anos da violenta história da escravidão no Brasil, que vai do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares. Trata-se do primeiro de uma trilogia que aborda o tema por meio de ensaios e reportagens de campo. É uma ótima opção para estudantes e pesquisadores de várias áreas. Já as sugestões a partir das minhas experiências são: para os empreendedores, o best-seller O Poder do Hábito, da editora Objetiva, escrito por Charles Duhigg. O livro mostra que para alcançar o sucesso é fundamental entender o funcionamento dos nossos hábitos. Nele, o autor indica o impacto dos hábitos na produtividade e estabilidade financeira. Se você está pensando nesses 2 assuntos, é bom dar uma olhada. O outro é o sempre atual A Revolução dos Bichos, da Companhia das Letras, de George Orwell. A história se passa numa granja onde vários animais se reúnem para fazer uma revolução. Eles são liderados pelos porcos, já que todos os bichos desejam dar fim à exploração que eles sofrem. Utilizando metáforas certeiras, o livro reproduz relações de poder, sociais e econômicas de forma inteligente, provocando no leitor uma reflexão sobre a nossa sociedade. Já o grande sucesso do fim de 2019 e início de 2020 é Felicidade, Modos de Usar, da editora Planeta, dos filósofos Mário Sérgio Cortella, Luiz Felipe Pondé e pelo historiador Leandro Carnal. Na obra, esses 3 populares pensadores da atualidade, que são um sucesso na internet, discutem o que é felicidade, o que ela significa e que caminhos podem nos levar a sermos pessoas mais felizes. Como sempre fazem, os autores citam outros filósofos e pensadores, dão exemplos pessoais e mostram que ser feliz é possível, não o tempo todo, mas é possível para todos. Gostou das sugestões? Caso tenha outras obras que você acha importante para começar o ano exercitando o cérebro, dê sua sugestão entrando em contato conosco através do Twitter ou Instagram, pelo @GivaldoRepórter. Um abraço a todos e até a próxima! Muito obrigada, Givaldo. E nós vivemos em um país em que a média de leitura é considerada baixa em relação à população. E todos nós sabemos que é através dos estudos que podemos crescer pessoalmente, abrir a mente para novos pensamentos e poder ser um cidadão mais crítico. Então, se você ainda não começou uma leitura este ano, não perde tempo, porque tem as sugestões do nosso colunista Givaldo Cavalcante. Ou, se preferir, escolha outro título que seja mais a sua cara. Só não deixe de ler.
E é com esse incentivo à leitura que chega ao fim mais um CBN Universidade, o programa que é fruto de uma parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba e a rádio CBN Campina Grande. Hoje, a apresentação é minha, Luana Albéria, e a produção é dos estudantes de jornalismo da UEPB, de Educomunicação pela UFCG. A supervisão e edição é da Coordenadoria de Comunicação da UEPB. Edição e finalização de Apolo Ricarte e Jorgito, e a direção é de Hipólito Lucena. Então, se você perdeu algum programa, já sabe, né? É só acessar o canal Rede UEPB no YouTube, que tem todas as edições do CBN Universidade e você pode ouvir quando e na hora que quiser. E você continua com a programação da CBN Campina Grande, que ainda tem muita informação para você. CBN Universidade volta sábado que vem. Até a próxima! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.